Sixt, uma empresa alemã que eu fiquei impressionado, líder de mercado aqui em Portugal já há muitos anos. Eu estou com a Susana, Head Operations, que veio no nosso comitê de People and Talent. Falamos muito sobre pessoas, mas primeiro eu fiquei muito curioso, eu queria que você falasse sobre quem fundou a Sixt. Portanto, a Sixt, enquanto marca, é uma marca alemã, fundada pela família Sixt, mais concretamente, portanto, pela senhora Sixt, Regina Sixt. Portanto, e entretanto foram crescendo e hoje estão presentes em mais de 120 países. Em Portugal, desde 2015, portanto, fizemos 10 anos o ano passado, somos geridos pelo Grupo JAP. E atualmente somos o maior franchisado da marca, o que também nos dá aqui bastante orgulho e satisfação, não é? À nossa dimensão, sermos o maior franchisado. Eu fiquei muito interessado, em grande parte do que a gente falou hoje no comitê de People e Talent foi primeiro, que é o maior franqueado aqui da marca no mundo, Portugal, né? Tem uma atuação grande, mas parte dos temas que a gente falou foi como é que uma cultura alemã consegue ter um braço português e se adequar bastante, né? Então, essa foi uma das maiores questões que a gente falou. Certo. É uma excelente pergunta. De facto, nós temos que trabalhar segundo aquilo que são as diretrizes da marca, portanto, desde os próprios softwares, o modus operandi, mas a gestão é nossa. Portanto, e aqui há que ser, de facto, há que ter alguma maturidade em termos, quer de estrutura organizacional, quer da gestão de negócio, e felizmente, portanto, quem nos acompanha são pessoas também que já com vasta experiência, e depois é fazer uma adaptação e quase um match perfeito. Muitas vezes é difícil em algumas áreas, mas é adequar a nossa gestão àquilo que efetivamente a marca nos exige e depois fazermos aquilo que nós sabemos melhor. É servir o cliente, alimentar as nossas pessoas. Ainda na questão de cultura, quer dizer, você até citou que muitas vezes faz imersões em outros lugares, né? O caso de Espanha, que foi o teu exemplo que deu. Como é que é trazer essa Six está em cento e tantos países, né? Como é que é conseguir absorver o melhor que tem em cada país e implementar em Portugal? Sendo a nossa gestão uma gestão própria, nós temos que perceber o que é que os outros fazem bem, não é? E depois adaptar àquilo que é a nossa realidade. Usando o exemplo que dei, o caso do aeroporto de Lisboa, nós gostaríamos muito que o cliente, quando chega, não fosse incomodado no momento da entrega da viatura. Gostaríamos que o cliente chegasse e rapidamente fosse à sua vida. Porque isso é algo que existe já noutros países. Por exemplo, nós chegamos a Munique, o cliente deixa o carro, vai embora. Chegamos a Barcelona, o cliente deixa o carro e vai embora. Lamentavelmente, ainda não é possível no aeroporto de Lisboa, ou seja, mas se calhar vamos conseguir implementar isso no Porto, vamos conseguir implementar isso em Faro. Portanto, existem algumas questões operacionais, de modus operandi que nós, por mais que queiramos implementar cá, muitas vezes as nossas infraestruturas não o permitem. Este é apenas um dos exemplos. E muitas vezes também outras questões, ou questões mais legais, ou questões até da própria política do grupo, que nos criam aqui alguns constrangimentos. Portanto, aquilo que nós tentamos é perceber o que é bem feito nos outros países e depois, à nossa dimensão e dentro daquilo que é execuível, implementarmos em Portugal. Ainda no nosso comitê de pessoas e talentos, que foi uma reunião muito interessante, um dos temas que a gente falou foi a avaliação de desempenho e participação e etc. Eu gostei muito quando você falou que parte da avaliação e da remuneração do colaborador é feito por avaliação do cliente, né? Você falou pessoas e pessoas, né? Primeiro o cliente interno, depois o interno. Queria que você falasse sobre isso. Portanto, como eu disse, é um negócio de pessoas, com pessoas e para pessoas. As nossas pessoas, e à dimensão da operação, os rental sales agents são de facto uma componente muito importante, são eles que diariamente atendem o cliente e que promovem o nosso serviço. E essas pessoas têm, de facto, nas suas remunerações mensais, um indicador de qualidade direto. Ou seja, eles podem ter uma excelente performance de vendas, mas se a qualidade percepcionada pelo cliente não for a melhor, eles podem ser penalizados.
ou não, não é? E depois há a dimensão de toda a equipa Sixt, a começar por mim e por todos os meus colegas, todos nós temos indicadores de qualidade. Portanto, a qualidade para nós, percepcionada pelo nosso cliente, a forma como o nosso cliente nos vê, e como avalia o serviço que nós lhe prestamos, para nós é crucial. Portanto, tanto ou mais do que os valores que podemos atingir em termos de objetivos. Sensacional. E uma coisa que me tocou bastante foi quando você falou em paixão. Eu sou o exemplo digno de que faço com muita paixão esse negócio. E qual é o que você acha que está faltando nessa nova geração? É o fator paixão? Eu acho que, como tudo na vida, nós já nascemos com algumas características. Por isso é que eu dei também um exemplo, que falo muito de histórias e conto muitas histórias e dou muitos exemplos meus, porque na realidade a vida é uma montanha russa, não é? E se nós vivemos com paixão e se empregarmos paixão em tudo aquilo que fazemos, os desafios tornam-se muitíssimo mais tranquilos. Com certeza. E o dia a dia acaba por fluir e as coisas acabam por acontecer. E por maior que seja o desafio, se eu entregar a minha maior paixão, garantidamente eu vou conseguir fazê-lo. Claro. E acho que é um pouco isso que falta hoje às novas gerações, porque olham para os desafios profissionais como eu tenho que fazer e ignoram essa parte, porque a paixão estará noutro sítio qualquer. Eu acho que falando por mim particularmente, eu acho que a paixão tem que estar distribuída. E se Então, de facto a nossa vida profissional nos leva tanto tempo, se nós empregarmos aqui alguma paixão e tirarmos aqui algum gosto daquilo que fazemos, garantidamente que o sucesso tem que estar lá. E isto aplica-se independentemente do que estejamos a fazer. sensacional. Não, eu falo que tudo bem, temos que chegar a uma meta, mas se você não tem paixão na jornada até chegar à meta, Não vai não vai acontecer a vai meta, né? Você vai estar sempre olhando para o futuro e o principal é Eu acho que as pessoas muitas vezes ficam à espera da oportunidade para depois entregarem a paixão. E eu não concordo. Eu acho que a paixão tem que estar lá, independentemente do que estejamos a sensacional. fazer. Eu já tive fases profissionais menos auspiciosas e não deixei de empregar a minha paixão para que de facto as coisas pudessem acontecer. Não quer dizer que isso seja o meu caso de sucesso, mas acho que foi isso que também me ajudou sempre Não tenho dúvida. a seguir o caminho e porque depois conseguimos almejar outros patamares e as pessoas que estão à nossa volta também nos reconhecem valor. E é muito agradável quando nós trabalhamos com pessoas com boa energia Não tenho e dúvida. entramos num espaço, seja numa loja, seja numa empresa, e de facto se sente isso, porque na realidade nós sozinhos não fazemos nada, não é? Eu Muito preciso bom. das minhas equipas, preciso das minhas pessoas, e há uma expressão que eu gosto muito de um colega que trabalha connosco, uma pessoa já com uma idade respeitada, que diz: eu sou meramente o maestro. Portanto, eu só estou aqui para garantir que toda a gente toca o seu instrumento. E eles é que têm que tocar e garantir que no final a banda está completamente afinada. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada. E olha, paixão no que faz, porque isso faz toda a diferença. Escutem o que a Suzana está dizendo, porque se você não tem paixão no que você faz, você acorda e fala, não tenho vontade de fazer o que eu estou fazendo, muda para paixão. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Casa sempre. Muito obrigada.